Um milionário abandona a esposa e o filho cadeirante dizendo: "Vocês são um fardo." Ele os deixa em uma fazenda isolada, em busca de liberdade e sucesso. Anos depois, arrependido e confrontado com a própria morte, ele decide voltar. Porém, o que encontra na fazenda é muito mais do que ele esperava. Ele caiu em lágrimas com o que viu. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Ricardo Mendonça observava a cidade através da janela panorâmica de seu escritório no 40º andar. O reflexo no vidro mostrava um homem de 50 anos, cabelos grisalhos estrategicamente aparados, terno italiano impecável e uma expressão que misturava orgulho e inquietação. Suas mãos seguravam uma taça de uísque enquanto contemplava o império que construíra ao longo dos últimos 25 anos. A Mendonça Enterprises havia se tornado uma das maiores empresas do país, com filiais em 3 continentes e um faturamento anual que fazia os olhos de qualquer investidor brilharem. O escritório era decorado com prêmios, certificados e reconhecimentos que atestavam seu sucesso no mundo corporativo. Cada objeto ali representava uma conquista, uma batalha vencida no mundo dos negócios. Mas naquela noite, algo o incomodava profundamente. O celular em seu bolso vibrou pela 10ª vez. Era Helena, sua esposa, lembrando-o do jantar em família que havia prometido comparecer. Era o aniversário de 15 anos de seu filho, Lucas. Ricardo suspirou, sentindo o peso daquela obrigação. Não que não amasse sua família, mas ultimamente tudo relacionado a eles parecia drenar sua energia. Helena era uma mulher dedicada que abdicara de sua promissora carreira como arquiteta para se dedicar integralmente aos cuidados do filho. Lucas, nascido com uma condição que afetava sua mobilidade, necessitava de atenção constante. Ricardo admirava a força da esposa, mas algo dentro dele se corroía cada vez que precisava diminuir o ritmo de trabalho para atender às demandas familiares. O empresário desceu até a garagem do prédio, onde seu Porsche o aguardava. Durante o trajeto até sua mansão no condomínio mais exclusivo da cidade, seus pensamentos vagavam entre as negociações bilionárias que conduzia e a realidade que encontraria em casa. A distância entre esses 2 mundos parecia aumentar a cada dia. Ao chegar em casa, encontrou a sala decorada para a ocasião. Helena havia se esmerado em cada detalhe, como sempre fazia. Lucas estava em sua cadeira adaptada, um sorriso iluminando seu rosto ao ver o pai. Por um momento, Ricardo sentiu uma pontada de culpa ao perceber quanto tempo fazia que não participava verdadeiramente da vida do filho. "Pai, que bom que você veio", exclamou Lucas com genuína alegria. Helena aproximou-se para dar-lhe um beijo, mas Ricardo apenas assentiu, dirigindo-se diretamente ao bar para servir-se de mais uma dose de uísque. A tensão no ambiente era palpável. Os poucos convidados, familiares próximos e alguns amigos de Lucas, percebiam o desconforto de Ricardo. Durante o jantar, enquanto todos conversavam animadamente, ele permanecia distante, verificando constantemente as mensagens em seu celular. "Ricardo, por favor, pelo menos hoje", sussurrou Helena, quando conseguiu um momento a sós com o marido. "É o aniversário do seu filho." "Tem uma negociação importante em andamento", respondeu secamente, sem desviar os olhos da tela do celular. "Você sabe que não posso me desconectar completamente." O restante da noite transcorreu como tantas outras. Ricardo isolado em seu próprio mundo, Helena tentando manter as aparências, e Lucas observando tudo com uma maturidade além de sua idade. Quando os convidados começaram a se despedir, o empresário já havia se retirado para seu escritório particular na mansão. Sentado em sua poltrona de couro, Ricardo contemplava uma proposta que recebera naquela tarde. Um grupo árabe demonstrava interesse em expandir ainda mais seus negócios, oferecendo uma parceria que multiplicaria seu patrimônio. A única condição era sua presença constante no Oriente Médio pelos próximos anos. Enquanto lia os detalhes da proposta, os sons da festa se dissipavam no andar inferior. Helena subiu para conversar com ele, como fazia todas as noites,
numa tentativa incansável de manter o casamento funcionando. Mas naquela noite, algo estava diferente no olhar de Ricardo. Uma decisão estava sendo tomada, silenciosamente, enquanto sua esposa falava sobre os planos para adaptar melhor a casa às necessidades de Lucas. Na manhã seguinte, Ricardo levantou-se antes do amanhecer. Observou Helena dormindo. Seu rosto sereno transmitia uma paz que ele não sentia há anos. No quarto ao lado, Lucas também dormia, após uma noite que deveria ter sido especial. O empresário sentiu um aperto no peito, mas logo afastou aquela sensação. Tinha tomado sua decisão. Durante o café da manhã, surpreendeu a família com um anúncio. Comprei uma fazenda no interior. Vocês vão se mudar para lá na próxima semana. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena deixou a xícara de café cair, manchando a toalha de linho branca importada da Itália. Como assim, Ricardo? Helena recuperou a voz, seus olhos arregalados de incredulidade. Nós não discutimos isso. E o tratamento do Lucas, as sessões de fisioterapia, os médicos... Já providenciei tudo, cortou Ricardo, sua voz firme e distante. A fazenda está completamente adaptada. Tem uma equipe médica na cidade próxima e vocês terão todo o suporte necessário. Lucas observava a cena com olhos marejados, sua mente adolescente processando o que aquelas palavras realmente significavam. E você, pai, vai com a gente? Ricardo evitou o olhar do filho, concentrando-se em seus papéis sobre a mesa. Preciso focar nos negócios agora. A empresa está em um momento crucial de expansão. Vocês ficarão melhor lá, com mais tranquilidade. Helena levantou-se bruscamente, suas mãos tremendo. Você não pode fazer isso conosco, Ricardo. Somos uma família. O Lucas precisa do pai por perto, eu preciso do meu marido. Vocês são um fardo para mim. As palavras escaparam com uma frieza que surpreendeu até mesmo Ricardo. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado que o anterior. Desculpe, não quis dizer isso. Mas vocês precisam entender. Esta é a melhor solução para todos. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções contidas e preparativos silenciosos. Helena, mesmo devastada, organizava a mudança com a dignidade que sempre a caracterizou. Lucas passava horas em seu quarto, refugiando-se nos livros e jogos, evitando confrontar a realidade que se aproximava. No dia da mudança, Ricardo providenciou uma van adaptada para transportar Lucas e todo o equipamento necessário para seu conforto e tratamento. Helena mantinha-se forte, mas seus olhos vermelhos denunciavam as noites mal dormidas. A mansão, que por tantos anos foi seu lar, agora parecia um mausoléu de memórias que Ricardo fazia questão de enterrar. A fazenda era realmente impressionante, com uma casa principal totalmente adaptada às necessidades de Lucas. Rampas de acesso, corrimãos, banheiros especiais, nada havia sido esquecido. Era como se Ricardo tentasse compensar sua ausência com conforto material. Vocês têm tudo o que precisam aqui, explicou Ricardo, conduzindo uma breve visita pela propriedade. Os funcionários já foram instruídos e há uma conta bancária específica para todas as despesas. Helena ouvia tudo em silêncio, seu olhar perdido na vastidão dos campos que agora seriam seu novo lar. Lucas, em sua cadeira, observava uma família de pássaros que havia feito ninho próximo à varanda principal. Aquela cena, de alguma forma, parecia uma metáfora cruel de sua própria situação. Quando chegou o momento da partida, Ricardo foi breve em suas despedidas. Um beijo formal na testa de Lucas, um aceno distante para Helena. Entrou em seu carro, importado, e partiu, deixando para trás uma nuvem de poeira na estrada de terra e duas vidas que precisariam aprender a recomeçar sem ele. No retrovisor, a imagem da fazenda ficava cada vez menor, assim como as figuras de sua esposa e filho. Na varanda, Ricardo ajustou a gravata, ligou o ar-condicionado e aumentou o volume do rádio, tentando silenciar a voz em sua mente que gritava que estava cometendo o maior erro de sua vida. O primeiro mês na fazenda foi o mais difícil. Helena acordava, todas as manhãs,
sentindo o peso da solidão e da responsabilidade. O silêncio do campo, tão diferente do burburinho da cidade, parecia amplificar seus pensamentos e medos. Mas havia algo na rotina do campo que, aos poucos, começava a despertar nela uma força que nem sabia que possuía. Numa manhã particularmente desafiadora, enquanto ajudava Lucas com seus exercícios matinais, Helena percebeu que precisava fazer algo além de apenas administrar a nova vida. A fazenda era extensa, com potencial inexplorado. Entre as sessões de fisioterapia de Lucas e os cuidados diários, ela começou a estudar sobre agricultura e pecuária. "Mãe, você já reparou nas árvores frutíferas abandonadas perto do riacho?" perguntou Lucas durante um de seus passeios pela propriedade. O rapaz, mesmo com suas limitações, demonstrava um interesse crescente pelo funcionamento da fazenda. Seu olhar aguçado identificava possibilidades que os outros deixavam passar. Helena sorriu, admirando a perspicácia do filho. "Sim, querido, estive pensando em revitalizar aquela área. O que acha de começarmos um pomar organizado?" A ideia iluminou o rosto de Lucas, que imediatamente começou a pesquisar em seu tablet sobre cultivo de frutas orgânicas. As semanas seguintes trouxeram uma nova dinâmica para mãe e filho. Helena contratou um agrônomo local, César Santos, para auxiliar no desenvolvimento do pomar. O profissional, um homem de meia-idade com vasta experiência em agricultura familiar, ficou impressionado com o entusiasmo da dupla. "Senhora Helena, a senhora tem um dom natural para isso", comentou César, observando como ela absorvia cada detalhe sobre o manejo das árvores frutíferas. "E o Lucas? Esse menino tem um conhecimento impressionante sobre agricultura sustentável." Lucas havia transformado seu quarto em um centro de pesquisas improvisado. Livros sobre agronomia dividiam espaço com seus materiais escolares, e suas sessões de fisioterapia agora eram intercaladas com visitas ao pomar nascente. O fisioterapeuta, Dr. Paulo, adaptou alguns exercícios para serem feitos ao ar livre, aproveitando o contato com a natureza. "Sabe, mãe", disse Lucas uma tarde, enquanto supervisionava o plantio de mudas de manga, "acho que nunca me senti tão útil. Na cidade eu era sempre o menino que precisava de ajuda. Aqui sinto que posso realmente fazer a diferença." Helena sentiu os olhos marejarem com as palavras do filho. Era verdade. Na cidade, apesar de todo o luxo e conforto, eles viviam à sombra das limitações. Ali, paradoxalmente, no lugar que deveria ser seu exílio, estavam descobrindo sua verdadeira força. A notícia do pomar orgânico começou a se espalhar pela região. Pequenos produtores locais passaram a visitar a fazenda, interessados em aprender sobre as técnicas sustentáveis que Lucas pesquisava e Helena implementava. A fazenda, que antes parecia uma prisão dourada, começava a se transformar em um centro de referência em agricultura orgânica. "Precisamos registrar isso", sugeriu Lucas, fotografando o crescimento das primeiras mudas. "Quem sabe podemos ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo." Helena percebeu que o filho não estava apenas sugerindo um registro fotográfico. Estava vislumbrando um futuro, criando um propósito. As noites, antes solitárias e silenciosas, agora eram preenchidas com conversas animadas sobre novos projetos. Helena e Lucas planejavam expandir a produção, criar uma marca própria para seus produtos orgânicos. A dor do abandono ainda estava lá, mas já não dominava cada momento de seus dias. Em seu escritório na cidade, Ricardo ocasionalmente recebia relatórios financeiros da fazenda. Números frios que não revelavam a transformação que estava acontecendo naquele pedaço de terra. Ele havia instruído seu assistente a apenas monitorar os gastos, certificando-se de que a conta bancária destinada à família fosse regularmente abastecida. O que Ricardo não sabia era que Helena mal tocava naquele dinheiro. A renda gerada pelo pomar começava a cobrir as despesas básicas da fazenda. Cada venda, cada novo cliente, era uma pequena vitória que fortalecia sua independência. O dinheiro de Ricardo permanecia intocado na conta, como um lembrete silencioso de que eles podiam construir sua própria história.
6 meses se passaram desde a mudança para a fazenda. A propriedade agora respirava vida nova, com o pomar em pleno desenvolvimento e uma crescente movimentação de compradores interessados nos produtos orgânicos. Helena, que antes se sentia perdida no campo, agora comandava uma pequena equipe de funcionários com a mesma competência que um dia demonstrara em seus projetos de arquitetura. Foi durante uma tarde especialmente movimentada que César, o agrônomo, chegou com uma proposta interessante. Senhora Helena, existe uma feira de produtos orgânicos que acontece mensalmente na capital. Seus produtos têm qualidade para participar, sugeriu ele, mostrando fotos de eventos anteriores. Lucas, que acompanhava a conversa, imediatamente se animou. Mãe, poderíamos criar um site também. Posso cuidar da parte digital. Já venho estudando sobre marketing online. Seus olhos brilhavam com a possibilidade de expandir ainda mais o alcance do projeto. Helena percebeu que aquele seria um passo importante. Não era apenas sobre vender produtos. Era sobre mostrar ao mundo, e principalmente a si mesma, que eles haviam construído algo significativo. Vamos precisar de uma marca, um nome para nossos produtos, refletiu ela. Que tal Renascer Orgânicos? Sugeriu Lucas após alguns momentos de reflexão. Porque foi isso que aconteceu aqui, não foi? Nós renascemos junto com essa terra. A sugestão do filho tocou Helena profundamente. Era verdade, eles haviam renascido. A dor do abandono ainda existia, mas já não definia quem eles eram. Cada novo dia trazia uma descoberta, uma conquista, por menor que fosse. O projeto do site avançou rapidamente, com Lucas dedicando suas horas livres ao desenvolvimento. Suas limitações físicas nunca foram um empecilho para sua mente brilhante, e agora ele encontrava uma forma de usar seus conhecimentos em tecnologia para impulsionar o negócio familiar. A primeira participação na feira foi um sucesso surpreendente. Os produtos da Renascer Orgânicos chamaram a atenção não apenas pela qualidade, mas pela história por trás deles. Helena e Lucas haviam preparado um pequeno vídeo contando sobre o processo de produção e as pessoas se encantavam com o jovem empreendedor que, mesmo com suas limitações, estava revolucionando a produção orgânica da região. Entre os visitantes da feira estava Marina Gomes, uma jornalista especializada em agronegócio sustentável. Ela ficou particularmente interessada na história de superação por trás da Renascer Orgânicos. Vocês têm algo especial aqui, comentou ela, após uma longa conversa com Helena e Lucas. Gostaria de fazer uma matéria sobre o projeto. A notícia da reportagem agitou a fazenda. Os funcionários, que já se sentiam parte daquela história de superação, ajudaram a preparar tudo para as fotos e entrevistas. Lucas, especialmente, estava empolgado com a possibilidade de inspirar outras pessoas com necessidades especiais a buscarem seus sonhos. Durante a entrevista, Marina ficou impressionada com a maturidade de Lucas ao falar sobre os desafios e conquistas. Sabe, eu aprendi que nossas limitações só nos definem se deixarmos, disse ele, com uma sabedoria que superava sua idade. Aqui na fazenda, descobri que posso fazer muito mais do que as pessoas imaginavam. Helena observava o filho com orgulho, lembrando-se do adolescente tímido e inseguro que chegara à fazenda meses atrás. Agora, ele falava com confiança sobre projetos futuros, sobre expandir a produção orgânica e criar programas de treinamento para outros jovens com deficiência. A reportagem seria publicada em uma revista de circulação nacional. Mas Helena decidiu não avisar Ricardo, não por rancor, mas porque aquela conquista pertencia apenas a eles. Era o resultado de seu trabalho, sua perseverança, sua capacidade de transformar um aparente castigo em bênção. Naquela noite, após a partida, da jornalista, Helena encontrou Lucas em seu quarto trabalhando em novas ideias para o site. Mãe, ele chamou com um sorriso sereno. Você acha que o pai ficaria orgulhoso do que construímos aqui? A pergunta pegou Helena de surpresa. Era a primeira vez em meses que Lucas mencionava o pai sem aquele tom de mágoa na voz. Acho que qualquer pessoa ficaria orgulhosa, filho.
Mas o mais importante é que nós estamos orgulhosos de nós mesmos. A mansão de Ricardo Mendonça nunca pareceu tão vazia. Os passos ecoavam pelos corredores silenciosos, onde antes ressoavam as risadas de Lucas e a voz suave de Helena. As empregadas mantinham tudo impecável, mas havia um ar de abandono que nenhuma limpeza conseguia dissipar. Em seu escritório na empresa, Ricardo mergulhava cada vez mais no trabalho. A parceria com os investidores árabes havia se concretizado, multiplicando sua fortuna. Viagens internacionais, reuniões intermináveis e negociações bilionárias preenchiam sua agenda. Na superfície era tudo o que sempre sonhou. Senhor Mendonça, o senhor tem um jantar com os executivos da Dubai Holdings hoje às 20 horas. Lembrou sua nova assistente, Beatriz, uma jovem eficiente que havia aprendido a antecipar suas necessidades. E amanhã cedo tem a videoconferência com Singapura. Ricardo assentiu, ajustando a gravata italiana. Seu reflexo no espelho mostrava um homem bem-sucedido, mas seus olhos carregavam uma expressão vazia que nem mesmo ele conseguia ignorar. As noites eram as piores. Sozinho na mansão, às vezes se pegava caminhando até o antigo quarto de Lucas, agora transformado em mais um cômodo sem vida. Durante um desses jantares de negócios, conheceu Amanda Torres, uma executiva do mercado financeiro que parecia compartilhar sua visão de sucesso. Ela era inteligente, ambiciosa e, principalmente, não fazia perguntas sobre sua vida pessoal. Começaram a se encontrar com frequência, sempre em eventos corporativos ou restaurantes luxuosos. Você é exatamente o tipo de homem que eu admiro, Ricardo, comentou Amanda durante um jantar. Alguém que não deixa nada impedir seu sucesso. As palavras deveriam soar como um elogio, mas por algum motivo deixaram um gosto amargo. Os meses passavam e Ricardo construía uma nova rotina. Sua vida social se resumia a eventos empresariais, onde era sempre o centro das atenções. Amanda o acompanhava em muitos deles, e aos poucos uma relação começou a se desenvolver. Era conveniente, prática, sem compromissos ou cobranças. Precisamos comemorar o fechamento da joint venture com os Emirados, sugeriu Amanda uma noite. Que tal um fim de semana em Paris? A proposta era tentadora. Paris tinha sido o lugar onde ele e Helena passaram sua lua de mel, mas Ricardo afastou essa lembrança rapidamente. Durante a viagem, hospedados em uma suíte presidencial com vista para a Torre Eiffel, Ricardo percebeu que algo estava errado. O champanhe mais caro, o hotel mais luxuoso, a companhia mais adequada, tudo parecia artificial, vazio de significado. Uma manhã, enquanto tomava café na varanda do hotel, Ricardo recebeu um relatório financeiro da fazenda. Seus olhos percorreram os números mecanicamente, até que algo chamou sua atenção. Os gastos estavam significativamente abaixo do esperado. Intrigado, pediu uma investigação discreta. Senhor, aparentemente sua esposa e seu filho desenvolveram um negócio próprio na fazenda, informou seu investigador alguns dias depois. Algo relacionado a produtos orgânicos está começando a fazer sucesso na região. A notícia o pegou de surpresa. Helena, sua Helena que sempre dependera dele para tudo, agora estava gerenciando um negócio? Lucas, que ele considerava completamente dependente, estava envolvido em um projeto bem-sucedido? Você parece distante, observou Amanda durante uma jantar em Londres, semanas depois. Os números da Ásia estão te preocupando? Ricardo forçou um sorriso, mas sua mente estava a quilômetros dali, numa fazenda onde sua família construía uma nova vida sem ele. As noites se tornaram mais inquietas. O sucesso profissional, que sempre fora seu objetivo principal, agora parecia insuficiente. As reuniões intermináveis, os eventos sociais, os jantares com Amanda, tudo começou a parecer uma grande encenação. Em seu closet, numa caixa esquecida, encontrou um álbum de família. Fotos de Lucas pequeno, aprendendo a lidar com suas limitações, sempre com um sorriso no rosto. Helena ao seu lado, incansável em seu apoio. A última foto mostrava o aniversário de 15 anos de Lucas, a última vez que estiveram juntos antes da separação.
Senhor Mendonça, interrompeu Beatriz seus pensamentos, o médico está aguardando para sua consulta de rotina. Ricardo havia adiado aquele check-up várias vezes, sempre ocupado demais com os negócios. Não imaginava que aquela consulta mudaria completamente o rumo de sua vida. O consultório do Dr. Augusto Martins era um ambiente elegante e discreto, frequentado pela elite empresarial da cidade. Ricardo sentou-se na confortável poltrona de couro, enquanto o médico analisava seus exames com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Ricardo, há quanto tempo você não tira férias? Perguntou o médico, ajustando os óculos. A pergunta pareceu fora de contexto, mas o tom sério do profissional indicava que havia mais por vir. Seus exames mostram níveis alarmantes de estresse e encontramos algumas alterações que precisamos investigar melhor. As palavras seguintes do médico pareciam vir de muito longe. Termos técnicos se misturavam com recomendações urgentes, de mudança de estilo de vida. Era necessário realizar mais exames, começar um tratamento imediato. A situação era séria, embora ainda houvesse tempo para reverter o quadro. Quanto tempo? Perguntou Ricardo, sua voz mais fraca do que gostaria. Se você mantiver esse ritmo, talvez 1 ano, talvez menos, respondeu o Dr. Augusto com franqueza. Mas se seguir o tratamento e fizer as mudanças necessárias, podemos estabilizar sua condição. Saindo do consultório, Ricardo cancelou todos os compromissos do dia. Pela primeira vez em anos, começou a caminhar sem destino pelas ruas da cidade. Passou por uma escola, onde crianças brincavam no intervalo. O som de suas risadas o fez lembrar de Lucas, de como nunca esteve presente nos momentos importantes da vida do filho. Seu celular tocava insistentemente. Eram mensagens de Amanda, ligações de executivos, e-mails urgentes dos parceiros árabes. Pela primeira vez, nada daquilo parecia importante. Sentou-se em um banco de praça, observando as pessoas passarem, famílias passeando, casais de mãos dadas, pais brincando com seus filhos. De volta à mansão, dispensou os empregados e serviu-se de um drink, hábito que o médico acabara de proibir expressamente. Ligou a televisão distraidamente, passando pelos canais sem realmente prestar atenção, até que uma reportagem chamou sua atenção. Um exemplo inspirador de empreendedorismo social, dizia a repórter. A Renascer Orgânicos não é apenas de uma empresa de produtos naturais, mas uma história de superação. A câmera focou em um rosto familiar, seu filho, Lucas, falando com desenvoltura sobre agricultura sustentável. Ricardo congelou, o copo parando a meio caminho da boca. Lucas estava diferente, mais maduro, mais confiante. Ao seu lado, Helena explicava sobre o processo de produção orgânica. Ela também havia mudado. Seus olhos brilhavam com uma energia que ele não via há anos. Nossa missão vai além do lucro, explicava Lucas na reportagem. Queremos mostrar que limitações físicas não definem quem somos ou o que podemos alcançar. As palavras do filho atingiram Ricardo como um soco no estômago. Todo aquele tempo, ele havia subestimado Lucas, considerando-o um fardo quando, na verdade, ele tinha um potencial extraordinário. A reportagem continuava, mostrando a fazenda transformada. O que antes era apenas uma propriedade rural, agora era um empreendimento próspero e inovador. Helena havia criado não apenas um negócio, mas um projeto que impactava positivamente a comunidade local. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. As palavras do médico se misturavam com as imagens da reportagem, criando um turbilhão em sua mente. Seu império empresarial, construído à custa de tanto sacrifício pessoal, agora parecia vazio de significado. Amanda ligou várias vezes, mas ele não atendeu. Como explicar a ela que sua vida estava desmoronando? Como dizer que todo o sucesso que ela tanto admirava agora parecia uma piada de mau gosto? Sentado em seu escritório, Ricardo pegou uma foto antiga. Ele, Helena e Lucas em um dia de piquenique, antes de toda a obsessão por sucesso consumir sua vida. Nas costas da foto, uma mensagem escrita por Helena. Para sempre juntos, não importa o que aconteça. A ironia daquela mensagem o fez sorrir amargamente.
Ele havia jogado fora algo precioso em busca de um sucesso que agora ameaçava sua própria existência. Sua família, que ele considerara um obstáculo, havia florescido sem ele, enquanto ele definhava em sua riqueza solitária. A decisão de Ricardo de visitar a fazenda não foi tomada de impulso. Durante uma semana, ele reorganizou sua agenda, delegou responsabilidades e, pela primeira vez em anos, colocou sua vida profissional em segundo plano. A notícia não foi bem recebida por todos. "Você não pode simplesmente desaparecer assim", protestou Amanda durante um almoço. "Os árabes estão esperando sua decisão sobre o novo projeto." Seu tom era uma mistura de preocupação profissional e pessoal, mas Ricardo já não se importava com nenhuma das duas. "Preciso resolver algumas questões familiares", respondeu ele, surpreendendo-se com a facilidade com que as palavras saíram. Amanda o encarou com uma expressão que misturava incredulidade e decepção. "Família? Ricardo, você mesmo disse que havia deixado isso para trás. Construímos algo juntos aqui. Você vai jogar tudo fora?" A pergunta pairou no ar, mas Ricardo já estava decidido. O que eles haviam construído? Uma relação baseada em aparências e interesses mútuos. Na manhã seguinte, Ricardo dirigiu seu próprio carro pela estrada que levava à fazenda. Havia dispensado o motorador, querendo fazer aquela jornada sozinho. O caminho parecia diferente do que lembrava, mais vivo, mais colorido. As plantações se estendiam até onde a vista alcançava, e placas ocasionais indicavam a direção para Renascer Orgânicos. Ao se aproximar da sede da fazenda, notou as mudanças significativas. O que antes era apenas uma casa de campo bem equipada, agora era um complexo produtivo organizado. Carros estacionados indicavam a presença de visitantes ou compradores, e uma pequena loja havia sido construída próxima à entrada principal. Seu coração acelerou quando avistou Helena. Ela supervisionava o carregamento de algumas caixas, sua postura demonstrando uma confiança que ele não reconhecia. Seus cabelos estavam mais curtos, seu rosto bronzeado pelo trabalho ao ar livre. Ela parecia mais jovem, mais viva. "Helena", chamou ele, sua voz saindo mais fraca do que planejara. Ela se virou lentamente e, por um momento, Ricardo viu um lampejo de surpresa em seus olhos, rapidamente substituído por uma expressão neutra, quase profissional. "Ricardo", respondeu ela, seu tom educado, mas distante. "O que faz aqui?" A pergunta, embora simples, o pegou desprevenido. O que ele fazia ali realmente? As palavras ensaiadas durante a viagem pareciam inadequadas agora, diante da realidade da nova vida que Helena havia construído. "Eu vi a reportagem sobre vocês", começou ele, sentindo-se estranhamente vulnerável. "O trabalho que vocês desenvolveram aqui é impressionante." "Sim, é", concordou Helena, seu tom ainda neutro. "Lucas é o cérebro por trás de grande parte do projeto. Ele está na cidade agora dando uma palestra sobre agricultura sustentável." A informação atingiu Ricardo como um novo golpe. Seu filho, que ele imaginava limitado e dependente, agora dava palestras. A realidade da vida que havia perdido começava a se materializar de forma dolorosa. "Posso esperar por ele?", perguntou, tentando manter a compostura. Helena o estudou por um momento antes de responder. "A loja está aberta aos visitantes", disse ela, indicando o pequeno prédio. "Pode conhecer nossos produtos enquanto espera. Lucas deve voltar em algumas horas." Ricardo caminhou até a loja, sentindo-se como um estranho em um lugar que, tecnicamente, lhe pertencia. O espaço era acolhedor, com prateleiras exibindo produtos cuidadosamente organizados. Fotos nas paredes contavam a história da Renascer Orgânicos. Helena e Lucas apareciam em muitas delas, sempre sorridentes, sempre realizados. Uma funcionária se aproximou, oferecendo ajuda. "Seja bem-vindo a Renascer Orgânicos. Gostaria de conhecer nossos produtos?" Seu sorriso era genuíno, seu orgulho pelo trabalho evidente. "Na verdade", Ricardo hesitou. "Eu sou..." Mas não completou a frase. O que ele era ali? O proprietário legal da terra, o marido que abandonou a esposa, o pai que considerou o próprio filho um fardo.
Sentou-se em um banco na varanda da loja, observando o movimento da fazenda. Funcionários iam e vinham, cumprimentando Helena com respeito e afeto. Clientes chegavam interessados nos produtos orgânicos. A propriedade pulsava com uma vida própria, uma vida que ele não havia ajudado a construir. O som de um carro se aproximando chamou sua atenção. Era uma van adaptada, e Ricardo reconheceu Lucas no banco do passageiro. Seu filho não estava sozinho. Ao volante estava um homem que ele não conhecia, conversando animadamente com Lucas. O homem que dirigia a van era João Pedro, como Ricardo logo descobriria. Um agrônomo que havia se aproximado de Helena e Lucas, nos últimos meses tornando-se mais que um consultor para o negócio, era agora parte fundamental da vida deles. Lucas desceu da van com a ajuda de João Pedro, que manejava a cadeira com uma naturalidade que só vem da prática diária e do carinho genuíno. O sorriso no rosto de seu filho desapareceu ao vê-lo, substituído por uma expressão que Ricardo não conseguiu decifrar. Não era raiva nem tristeza, mas algo mais complexo. Pai, disse Lucas, sua voz controlada. Não esperava vê-lo aqui. Ricardo deu um passo à frente, mas parou ao perceber o gesto protetor de João Pedro, que permaneceu ao lado de Lucas. Helena se aproximou, completando um quadro familiar do qual Ricardo claramente não fazia mais parte. A palestra foi um sucesso. Comentou João Pedro, quebrando o silêncio tenso. Você precisava ver, Helena. Lucas conquistou a plateia falando sobre nosso sistema de irrigação sustentável. O uso do pronome nosso não passou despercebido por Ricardo. Havia uma intimidade ali, uma cumplicidade construída no dia a dia que ele havia desperdiçado. Podemos conversar? Pediu Ricardo, dirigindo-se a Lucas. Seu filho trocou olhares com a mãe e João Pedro antes de assentir. Vamos até o escritório, sugeriu Lucas, tomando a direção do local. Ricardo o seguiu, notando como seu filho se movimentava com desenvoltura, pelo espaço adaptado às suas necessidades. O escritório era um ambiente moderno, com computadores e equipamentos de última geração. Nas paredes, mais fotos contavam a história do empreendimento, incluindo uma recente, onde Lucas recebia um prêmio de sustentabilidade. Por que veio? Perguntou Lucas, indo direto ao ponto assim que ficaram sozinhos. Depois de tanto tempo, por que agora? Ricardo sentiu o peso daquela pergunta. Como explicar que precisou de um diagnóstico grave para perceber seus erros? Como dizer que o medo da finitude o fez enxergar o vazio de sua existência? Vi a reportagem sobre vocês, começou ele. O que vocês construíram aqui é incrível. Filho, você é incrível. Agora você percebe isso? A voz de Lucas tremia levemente. Sabe quantas noites eu passei me perguntando por que não era bom o suficiente para você ficar? Por que minhas limitações eram um fardo tão pesado? As palavras atingiram Ricardo como flechas certeiras. Seu filho, que ele julgara incapaz, havia se tornado um homem articulado, bem-sucedido e, mais importante, realizado. João Pedro tem sido mais pai para mim nos últimos meses do que você em toda a minha vida, continuou Lucas. Ele me vê como sou, não como um problema a ser resolvido. A menção a João Pedro fez Ricardo se encolher internamente. Era verdade. Aquele homem havia assumido o papel que ele abandonara, não por obrigação, mas por escolha. E mamãe? Você deveria vê-la com ele. Ela sorri de novo, pai. Um sorriso verdadeiro, não aquele que ela forçava para te agradar. Ricardo ouvia em silêncio, cada palavra de Lucas revelando uma verdade que ele não estava preparado para enfrentar. Sua família não apenas havia sobrevivido sem ele, havia prosperado. Estou doente, Lucas. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Os médicos dizem que preciso mudar completamente minha vida se quiser. Não, interrompeu. Lucas, sua voz firme. Não use isso. Não tente nos fazer sentir culpados ou responsáveis por você agora. Construímos nossa vida aqui, pai. Foi difícil, doloroso, mas conseguimos. Não venha agora querer um lugar que você mesmo escolheu abandonar. A maturidade nas palavras de Lucas o surpreendeu. Não havia amargura em sua voz, apenas uma certeza, tranquila de quem conhece seu próprio valor.
Semana que vem vou participar de uma competição de natação, comentou Lucas, mudando de assunto. É um evento importante para atletas com necessidades especiais. Ricardo sentiu seu coração apertar. Natação? Seu filho, que ele achava tão limitado, havia se tornado um atleta? Posso assistir? Perguntou hesitante. Lucas o estudou por um longo momento antes de responder. A competição é aberta ao público, disse finalmente. Você pode comparecer se quiser, mas não espere ser recebido como parte da família. Esse privilégio você perdeu há muito tempo. Ricardo assentiu, aceitando aquelas condições. Era mais do que merecia, sabia disso. Levantou-se para sair, mas parou na porta do escritório. Você se tornou um homem extraordinário, filho, disse, sua voz embargada. Sinto muito por não ter estado aqui para ver isso acontecer. Eu também sinto, respondeu Lucas simplesmente, voltando sua atenção para o computador, indicando que a conversa havia terminado. A semana que antecedeu a competição de natação foi intensa na fazenda. Lucas mantinha uma rotina rigorosa de treinos na piscina adaptada que João Pedro havia ajudado a construir meses atrás. Cada braçada era um testemunho de sua determinação. Cada volta completada uma prova de que as limitações existem apenas na mente de quem não sabe ver além delas. Sua técnica está cada vez melhor, observava João Pedro, cronometrando os tempos de Lucas. Você tem chances reais de medalha nessa competição. O sorriso orgulhoso em seu rosto era o de alguém que havia investido não apenas tempo, mas também amor naquela jornada. Helena organizava os últimos detalhes da viagem para a capital, onde aconteceria o evento. A Renascer Orgânicos havia crescido tanto que agora contava com uma equipe capaz de manter tudo funcionando, mesmo durante sua ausência. Entre uma tarefa e outra, ela não conseguia evitar pensar no reaparecimento de Ricardo. Você está preocupada com ele, não é? Perguntou João Pedro, encontrando-a distraída na varanda após o treino de Lucas. É natural depois de tanto tempo. Helena suspirou, permitindo-se um momento de vulnerabilidade. Não é preocupação, João. É mais como um incômodo. Como se o passado estivesse tentando interferir no presente que construímos. João Pedro se aproximou, tomando suas mãos nas dele. Seu toque era gentil, reconfortante. Algo que Helena havia aprendido a valorizar nos últimos meses. O que construímos aqui é real, Helena. É sólido. Nada pode mudar isso. No escritório da fazenda, Lucas finalizava alguns relatórios, antes de se concentrar totalmente na competição. As vendas online haviam aumentado significativamente desde a reportagem, e ele fazia questão de manter tudo organizado. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de Ricardo. Gostaria de acompanhar seus treinos antes da competição. Posso? Lucas encarou a mensagem por longos minutos. Parte dele queria ignorar, manter a distância que os anos haviam criado. Mas outra, parte talvez a que ainda guardava memórias do pai que um dia admirou, o fez responder. Os treinos são das 7 às 9 horas. Se quiser assistir, fique à vontade. Na manhã seguinte, Ricardo chegou pontualmente às 7. Ficou em silêncio, observando de longe enquanto João Pedro auxiliava Lucas com os alongamentos antes de entrar na água. A intimidade entre eles era evidente. Cada movimento coordenado, cada instrução compreendida sem necessidade de muitas palavras. Ele treina há quanto tempo? Perguntou Ricardo a Helena, que supervisionava tudo de perto. João Pedro descobriu o talento dele para a natação logo nos primeiros meses, respondeu ela, seu tom profissional. Lucas sempre amou água. Você saberia disso se... Ela não... Completou a frase, mas não era necessário. Ricardo entendeu o peso daquelas palavras não ditas. Quantas outras coisas sobre seu filho ele não sabia. Quantos momentos importantes havia perdido. O treino prosseguiu, e Ricardo não pôde deixar de notar a transformação de Lucas na água. Seus movimentos eram fluidos, precisos, cheios de uma confiança que contrastava com a imagem que Ricardo guardava do filho que deixara para trás. Ele tem chances reais de medalha, comentou João Pedro, aproximando-se de Ricardo após o treino. Não havia hostilidade em sua voz, apenas uma constatação. Lucas é um dos favoritos em sua categoria.
Ricardo assentiu, sem saber exatamente como responder. O homem à sua frente não era apenas o namorado de sua ex-esposa, era alguém que havia assumido voluntariamente o papel que ele abandonara, e havia feito isso com uma dedicação que ele nunca demonstrou. Antes de partir, Ricardo observou João Pedro ajudando Lucas a sair da piscina, os dois rindo de alguma piada particular. Helena se juntou a eles, e por um momento formaram um quadro perfeito de família. O tipo de família que ele poderia ter tido, se suas prioridades tivessem sido diferentes. No caminho de volta à cidade, Ricardo parou em um posto de gasolina. Seu celular mostrava várias chamadas perdidas de Amanda e mensagens urgentes sobre negócios. Antes, essas demandas teriam sua atenção imediata. Agora pareciam triviais diante da realidade que acabara de presenciar. Pegou um analgésico na bolsa. As dores que o médico havia alertado começavam a se manifestar com mais frequência. O remédio aliviaria o desconforto físico, mas nada poderia aliviar a dor de perceber quanto havia perdido por escolha própria. A semana que antecedeu a competição de natação foi intensa na fazenda. Lucas mantinha uma rotina rigorosa de treinos na piscina adaptada, que João Pedro havia ajudado a construir meses atrás. Cada braçada era um testemunho de sua determinação, cada volta completada uma prova de que as limitações existem apenas na mente de quem não sabe ver além delas. Sua técnica está cada vez melhor, observava João Pedro, cronometrando os tempos de Lucas. Você tem chances reais de medalha nessa competição. O sorriso orgulhoso em seu rosto era o de alguém que havia investido não apenas tempo, mas também amor naquela jornada. Helena organizava os últimos detalhes da viagem para a capital, onde aconteceria o evento. A Renascer Orgânicos havia crescido tanto que agora contava com uma equipe capaz de manter tudo funcionando, mesmo durante sua ausência. Entre uma tarefa e outra, ela não conseguia evitar pensar no reaparecimento de Ricardo. Você está preocupada com ele, não é? Perguntou João Pedro, encontrando-a distraída na varanda após o treino de Lucas. É natural, depois de tanto tempo. Helena suspirou, permitindo-se um momento de vulnerabilidade. Não é preocupação, João. É mais como um incômodo, como se o passado estivesse tentando interferir no presente que construímos. João Pedro se aproximou, tomando suas mãos nas dele. Seu toque era gentil, reconfortante, algo que Helena havia aprendido a valorizar nos últimos meses. O que construímos aqui é real, Helena. É sólido. Nada pode mudar isso. No escritório da fazenda, Lucas finalizava alguns relatórios, antes de se concentrar totalmente na competição. As vendas online haviam aumentado significativamente desde a reportagem, e ele fazia questão de manter tudo organizado. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de Ricardo. Gostaria de acompanhar seus treinos antes da competição. Posso? Lucas encarou a mensagem por longos minutos. Parte dele queria ignorar, manter a distância que os anos haviam criado. Mas outra parte, talvez a que ainda guardava memórias do pai que um dia admirou, o fez responder. Os treinos são das 7 às 9 horas. Se quiser assistir, fique à vontade. Na manhã seguinte, Ricardo chegou pontualmente às 7 horas. Ficou em silêncio, observando de longe enquanto João Pedro auxiliava Lucas com os alongamentos antes de entrar na água. A intimidade entre eles era evidente. Cada movimento coordenado, cada instrução compreendida sem necessidade de muitas palavras. Ele treina há quanto tempo? Perguntou Ricardo a Helena, que supervisionava tudo de perto. João Pedro descobriu o talento dele para a natação logo nos primeiros meses, respondeu ela, seu tom profissional. Lucas sempre amou água. Você saberia disso se... Ela não... Completou a frase, mas não era necessário. Ricardo entendeu o peso daquelas palavras não ditas. Quantas outras coisas sobre seu filho ele não sabia. Quantos momentos importantes havia perdido. O treino prosseguiu, e Ricardo não pôde deixar de notar a transformação de Lucas na água. Seus movimentos eram fluidos, precisos, cheios de uma confiança que contrastava com a imagem que Ricardo guardava do filho que deixara para trás. Ele tem chances reais de medalha, comentou João Pedro,
aproximando-se de Ricardo após o treino. Não havia hostilidade em sua voz, apenas uma constatação. Lucas é um dos favoritos em sua categoria. Ricardo assentiu, sem saber exatamente como responder. O homem à sua frente não era apenas o namorado de sua ex-esposa. Era alguém que havia assumido voluntariamente o papel que ele abandonara, e havia feito isso com uma dedicação que ele nunca demonstrou. Antes de partir, Ricardo observou João Pedro ajudando Lucas a sair da piscina, os dois rindo de alguma piada particular. Helena se juntou a eles e, por um momento, formaram um quadro perfeito de família. O tipo de família que ele poderia ter tido se suas prioridades tivessem sido diferentes. No caminho de volta à cidade, Ricardo parou em um posto de gasolina. Seu celular mostrava várias chamadas perdidas de Amanda e mensagens urgentes sobre negócios. Antes, essas demandas teriam sua atenção imediata. Agora, pareciam triviais diante da realidade que acabara de presenciar. Pegou um analgésico na bolsa. As dores que o médico havia alertado começavam a se manifestar com mais frequência. O remédio aliviaria o desconforto físico, mas nada poderia aliviar a dor de perceber quanto havia perdido por escolha própria. O dia da competição amanheceu com um sol brilhante. O centro aquático já estava movimentado desde cedo, com atletas e suas equipes de apoio fazendo os últimos preparativos. Lucas acordou antes do despertador, sentindo aquela mistura familiar de ansiedade e determinação que precede grandes momentos. João Pedro já o esperava no café da manhã do hotel, com um cronograma detalhado do dia em mãos. Lembra do nosso combinado? Nada de pensar na competição agora. Vamos comer direito e manter a calma. Helena se juntou a eles trazendo uma pequena surpresa. Uma camiseta personalizada da Renascer Orgânicos com o nome de Lucas e o número 1. A equipe da A Fazenda mandou fazer especialmente para hoje. Todos lá estarão assistindo pela internet. O gesto simples emocionou Lucas. A camiseta representava mais que apoio. Era um símbolo de como sua vida havia se transformado, de como aquele exílio na fazenda tinha se tornado o início de algo extraordinário. No vestiário do complexo aquático, enquanto se preparava, Lucas recebeu mensagens de apoio dos funcionários da fazenda, de clientes que haviam se tornado amigos, de outros jovens com necessidades especiais que se inspiravam em sua história. Cada mensagem reforçava que ele não estava apenas nadando por si mesmo. 5 minutos para a primeira eliminatória, anunciou o alto-falante. João Pedro ajudou Lucas com os últimos ajustes em seus equipamentos, enquanto Helena segurava sua mão transmitindo força em silêncio. Da arquibancada, Ricardo observava tudo. Havia chegado cedo, escolhendo um lugar discreto, mas com boa visibilidade da piscina. Amanda tinha ligado mais cedo, com notícias urgentes sobre os negócios, mas pela primeira vez ele havia desligado o celular sem hesitar. A primeira prova começou. Lucas estava na raia 4, considerada a raia dos favoritos após seu excelente tempo nas classificatórias. Ao sinal de partida, 8 atletas mergulharam simultaneamente, transformando a superfície da água em uma explosão de energia e determinação. Os primeiros 50 metros foram intensos. Lucas mantinha um ritmo forte, mas controlado, exatamente como havia treinado com João Pedro. Na virada, estava em terceiro lugar, mas sem demonstrar sinais de cansaço. Isso, filho, mantenha o ritmo, gritava João Pedro da borda da piscina, sua voz se misturando com as dezenas de outras que ecoavam pelo complexo. Helena apertava a grade de proteção, seus olhos fixos no filho que deslizava pela água com uma graça que parecia desafiar qualquer limitação física. Ao seu lado, uma senhora comentou: "Que inspirador ver esse jovem superando desafios." Na arquibancada, Ricardo sentia cada braçada de Lucas como se fosse sua própria. Percebia agora, com uma clareza dolorosa, quanto havia perdido por não ter acreditado no potencial do filho. Cada movimento de Lucas na água era uma prova de sua força, sua determinação, sua capacidade de superar não apenas as limitações físicas, mas também o abandono do pai. Nos últimos 50 metros, Lucas começou a ganhar terreno. Sua técnica apurada,
Resultado de meses de treino dedicado começava a fazer diferença. Um a um foi ultrapassando os competidores até chegar à reta final em primeiro lugar. O público inteiro estava de pé. Helena chorava abertamente enquanto João Pedro gritava instruções técnicas misturadas com palavras de incentivo. Ricardo, em seu lugar na arquibancada, sentia o coração bater tão forte que mal conseguia respirar. Lucas tocou a borda da piscina primeiro, menos de meio segundo à frente do segundo colocado. O placar eletrônico confirmou. Ele não apenas havia vencido a eliminatória, mas também estabelecido um novo recorde na categoria. A explosão de alegria foi instantânea. João Pedro pulou na borda da piscina para ajudar Lucas a sair da água, envolvendo-o em um abraço paternal que dizia mais que qualquer palavra. Helena correu para se juntar a eles, formando um abraço coletivo que representava tudo o que haviam conquistado juntos. Ricardo permaneceu em seu lugar, observando a cena, com um misto de orgulho e arrependimento. Seu filho era um campeão, não apenas na natação, mas na vida. E ele, Ricardo, não tinha participado em nada daquela conquista. Classificado para a final, anunciou o locutor, enquanto a tela mostrava o tempo impressionante de Lucas. A final será realizada esta tarde, após o intervalo para almoço. Lucas acenou para o público, seu sorriso radiante iluminando todo o complexo aquático. Naquele momento, ele não era apenas o menino que o pai havia abandonado na fazenda. Era um atleta vitorioso, um empresário bem-sucedido, um exemplo de superação que inspirava outros a seguirem seus sonhos. Durante o intervalo para o almoço, o restaurante do complexo aquático estava repleto de atletas e familiares. Lucas, ainda emanando a energia da vitória na eliminatória, mal tocava em sua refeição, especialmente preparada por João Pedro, para mantê-lo bem alimentado sem pesar o estômago. Você precisa comer um pouco mais, insistia Helena, seu instinto maternal sempre presente. A final será ainda mais disputada. João Pedro fazia anotações em seu caderno de técnico, analisando os tempos dos outros finalistas. Você está em ótima forma, Lucas. Só precisa manter a concentração e repetir o que fizemos nos treinos. Foi nesse momento que Ricardo se aproximou da mesa hesitante. Posso me juntar a vocês? A pergunta pairou no ar por alguns segundos tensos, até Lucas fazer um gesto afirmativo com a cabeça. Sua performance foi impressionante, disse Ricardo, sentando-se na ponta da mesa. Nunca imaginei que eu fosse capaz, completou Lucas, seu tom mais cansado que ácido. Pois é, pai. Há muita coisa sobre mim que você nunca imaginou. João Pedro colocou uma mão no ombro de Lucas, um gesto silencioso de apoio que não passou despercebido por Ricardo. Era evidente o vínculo profundo que se havia formado entre eles. Lucas, começou Ricardo, sua voz tremendo levemente. Sei que não tenho direito de pedir nada, mas queria que soubesse que estou orgulhoso. Muito orgulhoso. Helena observava a interação com olhos atentos, pronta para intervir ao menor sinal de desconforto do filho. Mas Lucas mantinha uma calma surpreendente, como se aquele momento fizesse parte de seu próprio processo de cura. Sabe, pai, disse Lucas após um momento de reflexão. Durante muito tempo eu nadava imaginando que um dia você estaria na arquibancada me assistindo. Hoje você está aqui, mas não é mais por você que eu nado. É por mim, pela minha família. Ele olhou para Helena e João Pedro. E por todos os jovens que acham que suas limitações os definem. O silêncio que seguiu foi interrompido pelo anúncio de que os atletas deveriam começar a se preparar para a final. João Pedro imediatamente entrou em modo técnico, revisando com Lucas os últimos detalhes da estratégia. Na área de preparação, enquanto se aquecia para a final, Lucas recebia mensagens de vídeo dos funcionários da fazenda, todos reunidos no refeitório, para assistir à competição. A Renascer Orgânicos havia se tornado mais que um negócio. Era uma comunidade que celebrava cada conquista como sua. Chamada para os atletas da final dos 100 metros livre, anunciou o sistema de som. Lucas respirou fundo, sentindo o peso do momento. João Pedro o ajudou com os últimos ajustes do equipamento, sussurrando palavras de incentivo. Você já é um vencedor, filho, disse Helena,
beijando sua testa antes dele se dirigir à área da piscina. Não importa o resultado. Ricardo observava tudo de uma distância respeitosa, sentindo a força daquele momento. Seu filho não precisava de suas palavras de incentivo. Tinha ao seu lado pessoas que haviam estado presentes em cada passo de sua jornada. Os 8 finalistas foram apresentados ao público. Lucas, na raia 4 novamente, acenava para a torcida que gritava seu nome. Entre os espectadores, vários jovens com necessidades especiais seguravam cartazes com seu nome e o logo da Renascer Orgânicos. O silêncio tomou conta do complexo aquático quando os atletas subiram em seus blocos de partida. Lucas fez o sinal da cruz, como sempre fazia antes de cada prova. João Pedro, na borda da piscina, murmurou: "Confie em si mesmo", o mantra que haviam repetido durante meses de treino. O tiro de partida soou e 8 corpos mergulharam simultaneamente na água. A final seria diferente da eliminatória. Todos os atletas haviam guardado energias para este momento decisivo. Lucas mantinha seu ritmo, concentrado em cada movimento, cada respiração, exatamente como havia treinado. Na arquibancada, Ricardo segurava inconscientemente o braço de sua poltrona, com tanta força que seus dedos estavam brancos. Helena e João Pedro, na borda da piscina, gritavam palavras de incentivo que se misturavam com o clamor da torcida. A prova estava extremamente disputada. Na última virada, Lucas estava em segundo lugar, muito próximo do líder. Os últimos 25 metros seriam decisivos. Os últimos 25 metros da prova pareciam acontecer em câmera lenta. Lucas e o atleta na raia ao lado estavam praticamente emparelhados, cada braçada uma demonstração de força e determinação. O público estava em pé. O barulho ensurdecedor das torcidas ecoava por todo o complexo aquático. "Vai, Lucas! Você consegue!" A voz de João Pedro se destacava entre todas, alcançando Lucas como um farol. Aquela voz que o havia guiado em tantos treinos, que acreditou nele desde o primeiro dia, agora o impulsionava nos momentos finais. Faltando 10 metros, Lucas encontrou forças que nem sabia que possuía. Cada treino na fazenda, cada obstáculo superado, cada momento de dúvida vencido, tudo convergiu naquele instante. Suas braçadas ganharam ainda mais precisão. Sua técnica, refinada ao longo de meses de dedicação, começou a fazer a diferença. Helena mal respirava, suas mãos apertando o corrimão com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ao seu lado, familiares de outros atletas gritavam em uma mistura de idiomas, criando uma babel de emoções à beira da piscina. Ricardo, ainda em seu lugar na arquibancada, havia se levantado sem perceber. Seus olhos não desgrudavam do filho. Cada movimento na água, uma revelação do quanto havia perdido, do quanto Lucas havia conquistado sem sua presença. Os últimos metros foram decisivos. Em um último impulso, Lucas estendeu o braço, tocando a borda da piscina uma fração de segundo antes de seu adversário mais próximo. O placar eletrônico piscou, confirmando o que a torcida já celebrava. Lucas não apenas havia vencido, mas também quebrado o recorde da categoria. A explosão de alegria foi instantânea. João Pedro pulou na água, ainda vestido para abraçar Lucas. Helena chorava abertamente, sendo amparada por outros pais que compartilhavam sua emoção. Na arquibancada, Ricardo sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto, algo que não acontecia há anos. "Você conseguiu. Filho, você conseguiu", João Pedro repetia, ajudando Lucas a sair da piscina. O jovem atleta mal conseguia falar, a emoção tornando impossível formar palavras. Helena se juntou ao abraço, formando novamente aquela unidade familiar que havia se fortalecido ao longo dos últimos meses. A cerimônia de premiação foi preparada rapidamente. Lucas foi conduzido ao pódio em sua cadeira, uma imagem que seria reproduzida em jornais e redes sociais, como símbolo de superação. Quando a medalha de ouro foi colocada em seu pescoço, ele a segurou com uma mão e apontou para o céu com a outra. Um gesto de gratidão que emocionou a todos. Lucas Martinez, medalha de ouro e novo recordista.
anunciou o locutor enquanto o hino nacional começava a tocar. Uma história inspiradora de superação e determinação. No momento em que o hino tocava, Lucas percorreu os olhos pela arquibancada, encontrando o pai. Por um breve instante, seus olhares se cruzaram. Não havia mais raiva ali, nem mágoa. Apenas a certeza de que alguns caminhos precisam ser percorridos sozinhos para que possamos descobrir nossa verdadeira força. Após a cerimônia, uma pequena multidão se formou ao redor de Lucas. Jornalistas queriam entrevistas, outros atletas pediam fotos. Pais de crianças com necessidades especiais buscavam conselhos e inspiração. Em meio a todo aquele turbilhão, Lucas mantinha a humildade que havia aprendido na fazenda. O segredo é nunca deixar que digam o que você pode ou não pode fazer, respondeu ele a um jovem repórter. Minha família me ensinou isso. Não, apenas minha mãe e João Pedro, que estiveram comigo em cada momento, mas também toda a equipe da Renascer Orgânicos. Eles são minha verdadeira família. Helena e João Pedro observavam com orgulho enquanto Lucas lidava com a atenção da mídia com uma maturidade surpreendente. Ele falava sobre a fazenda, sobre o projeto de agricultura orgânica, sobre como a natação havia se tornado parte de seu processo de cura e descoberta pessoal. Ricardo permaneceu à distância, absorvendo cada palavra do filho. As frases sobre família e superação atingiam seu coração como flechas certeiras, lembrando-o de todas as escolhas erradas que havia feito. Seu celular vibrava insistentemente no bolso, provavelmente mais problemas nos negócios exigindo sua atenção. Mas pela primeira vez em sua vida, aquilo parecia completamente irrelevante. À noite após a competição, o hotel organizou uma pequena celebração para os atletas e suas famílias. Lucas era o centro das atenções, sua medalha de ouro brilhando tanto quanto seu sorriso. Helena e João Pedro permaneciam ao seu lado, compartilhando aquele momento de glória que haviam ajudado a construir. Posso dar uma palavra? A voz de Ricardo surpreendeu a todos. Ele havia esperado um momento mais tranquilo para se aproximar, quando a maioria dos convidados já havia se dispersado. Lucas trocou olhares com Helena e João Pedro antes de assentir. Claro, pai. Ricardo respirou fundo, buscando as palavras certas. Filho, hoje eu vi algo extraordinário. Não apenas sua vitória na piscina, mas tudo o que você se tornou. Você construiu algo incrível com a Renascer Orgânicos. Inspirou pessoas, superou limites que eu estupidamente achei que te definiriam para sempre. Helena observava a cena com um misto de apreensão e curiosidade. João Pedro mantinha uma mão protetora no ombro de Lucas, pronto para intervir se necessário. Sabe, pai, respondeu Lucas após um momento de reflexão. Por muito tempo, eu quis provar algo para você. Queria mostrar que não era um fardo, que podia ser mais do que minhas limitações. Mas ao longo do caminho descobri que a única pessoa para quem eu precisava provar algo era eu mesmo. As palavras de Lucas atingiram Ricardo profundamente. Seu filho havia alcançado uma sabedoria que ele, com todo o seu sucesso empresarial, nunca conseguiu. Estou doente, Lucas, Ricardo falou, sua voz tremendo levemente. Os médicos não me deram um bom prognóstico. E sabe o que é pior? Precisei dessa notícia para perceber todos os meus erros, todo o tempo precioso que perdi. Pai, interrompeu Lucas, sua voz firme, mas gentil. Não use sua doença como ponte para se reconectar. Se quiser fazer parte de nossas vidas, terá que ser por quem você escolhe ser agora, não por pena ou arrependimento. Helena se aproximou, tocando suavemente o braço do filho. Mesmo após todos esses anos, ela conhecia Ricardo bem o suficiente para ver que sua dor era genuína. Ricardo, João Pedro se manifestou pela primeira vez. Lucas tem razão. Ele não precisa de sua culpa ou de seu arrependimento. O que ele conquistou aqui hoje e tudo que construímos na fazenda veio de força, trabalho e amor. Verdadeiro. Ricardo assentiu, entendendo a profundidade daquelas palavras. O homem à sua frente havia feito o que ele nunca conseguiu: amar Lucas e Helena incondicionalmente, ver além das aparências, construir uma família baseada em respeito e dedicação. Eu sei,
respondeu Ricardo, enxugando uma lágrima teimosa. Não estou pedindo para voltar ao papel que abandonei. João Pedro, você é o pai que Lucas merece, o companheiro que Helena precisava. Só peço uma chance de aprender com vocês, de fazer parte dessa história, mesmo que seja apenas como um observador arrependido. Lucas olhou para a mãe e para João Pedro, uma conversa silenciosa acontecendo entre eles. Anos de convivência haviam criado essa capacidade de se comunicar sem palavras. A fazenda está sempre aberta a visitantes, disse finalmente Lucas. Temos um programa de visitas guiadas todas as quartas-feiras. Se quiser conhecer realmente nosso trabalho, pode começar por aí. A oferta era modesta, mas significativa. Era uma porta entreaberta, não totalmente fechada nem completamente aberta. Um convite para Ricardo provar, com ações e não palavras, que estava realmente disposto a mudar. E pai, acrescentou Lucas, cuide da sua saúde, não por nós, mas por você mesmo. Às vezes precisamos nos perder completamente para encontrar nosso verdadeiro caminho. Ricardo sentiu o peso daquelas palavras. Seu filho, que ele havia considerado um fardo, agora lhe dava lições de vida. A medalha de ouro no pescoço de Lucas brilhava sob as luzes do salão. Um símbolo não apenas de uma vitória esportiva, mas de uma jornada de transformação que havia mudado a todos. O retorno à fazenda após a competição foi marcado por uma recepção calorosa. Os funcionários haviam preparado uma festa surpresa, decorando o espaço com faixas e balões. A medalha de ouro de Lucas passou de mão em mão, cada pessoa querendo segurar um pedaço daquela conquista, que sentiam também como sua. Vocês são a verdadeira razão dessa vitória, disse Lucas emocionado, dirigindo-se aos funcionários reunidos. Cada um aqui faz parte dessa história. Cada produto que cultivamos, cada cliente que atendemos, cada sonho que realizamos juntos. A notícia da vitória de Lucas havia se espalhado rapidamente. Nos dias seguintes, a Renascer Orgânicos recebeu uma enxurrada de pedidos e manifestações de apoio. O site que Lucas administrava precisou ser atualizado para comportar o aumento no tráfego. Precisamos expandir a produção, comentou Helena durante uma reunião com a equipe. Mas sem perder nossa essência, nosso compromisso com a qualidade e a sustentabilidade. João Pedro, que além de técnico de natação havia se tornado um pilar fundamental nos negócios, apresentou um plano de expansão sustentável. Podemos usar as terras do lado oeste, implementando um sistema de irrigação mais eficiente. E Lucas teve a ideia de criar um programa de treinamento para jovens com necessidades especiais. A ideia de Lucas era ambiciosa: transformar parte da fazenda em um centro de capacitação, onde pessoas com diferentes tipos de limitações físicas pudessem aprender sobre agricultura orgânica e, ao mesmo tempo, descobrir seu próprio potencial. Quero que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que eu tive, explicou Lucas. Não apenas de trabalhar, mas de se descobrir, de superar seus limites. Foi durante uma dessas reuniões de planejamento que Ricardo apareceu para sua primeira visita guiada. Ele havia seguido a sugestão de Lucas, inscrevendo-se como qualquer outro visitante interessado em conhecer o projeto. Senhor Mendonça? Chamou César, o agrônomo que conduzia as visitas. Seu grupo está pronto para começar o tour. Ricardo juntou-se a um pequeno grupo de visitantes, muitos deles produtores rurais, interessados em aprender sobre práticas sustentáveis. Vestindo roupas simples, bem diferentes dos ternos caros que costumava usar, ele tentava se misturar à multidão. Durante a visita, Ricardo pôde ver de perto tudo que sua família havia construído. Os campos verdejantes, as estufas modernas, o sistema de irrigação eficiente. Cada detalhe mostrava um cuidado e uma dedicação que ele nunca havia demonstrado em seus próprios negócios. E aqui é nossa área de processamento, explicava César, mostrando o local onde os produtos eram preparados para venda. Todo o processo segue rigorosos padrões de qualidade, desenvolvidos pela própria Helena. Ricardo observava tudo com um misto de orgulho e arrependimento.
Cada conquista ali era um lembrete do que ele havia perdido por suas escolhas equivocadas. Mas também era uma prova de que Helena e Lucas eram muito mais fortes e capazes do que ele jamais imaginara. No final da visita, enquanto os outros participantes se dirigiam à loja para comprar produtos, Ricardo permaneceu um momento a mais, observando o movimento da fazenda. Funcionários iam e vinham, cada um concentrado em suas tarefas, todos parte de algo maior que eles. Mesmos, o que achou da visita? A voz de Lucas o surpreendeu. Seu filho havia se aproximado silenciosamente em sua cadeira. É impressionante, respondeu Ricardo com sinceridade. Vocês construíram algo extraordinário aqui. Construímos, corrigiu Lucas. Cada pessoa aqui contribuiu de alguma forma. Até mesmo você, pai, mesmo que não da maneira que planejou. Ricardo olhou para o filho, intrigado. Como assim? Quando você nos trouxe para cá, achando que estava nos exilando, na verdade nos deu a oportunidade de descobrir nossa verdadeira força. Às vezes, o que parece uma punição é na verdade um recomeço. As palavras de Lucas carregavam uma sabedoria que fez Ricardo repensar toda a sua visão de sucesso e fracasso. Ali estava seu filho, que ele considerara um fardo, ensinando-lhe lições sobre vida e superação. As semanas seguintes trouxeram mudanças significativas para todos. Ricardo, seguindo as recomendações médicas e finalmente consciente do que realmente importava, começou a reorganizar sua vida. Delegou mais responsabilidades na empresa, reduziu sua carga de trabalho e pela primeira vez começou a pensar seriamente em sua saúde. Amanda não aceitou bem as mudanças. Você está jogando tudo para o alto, argumentou ela durante sua última discussão. Anos de trabalho, conquistas, tudo pelo que lutamos. Não, Amanda, respondeu Ricardo com uma calma que surpreendeu a ambos. Estou finalmente entendendo o que realmente tem valor, e não é o que temos construído juntos. O rompimento foi inevitável. Amanda partiu, levando consigo os sonhos de uma vida corporativa que agora parecia vazia para Ricardo. Ele começou a frequentar as visitas guiadas na fazenda regularmente, cada vez mais interessado em entender o trabalho que sua família havia desenvolvido. Helena observava as mudanças no ex-marido com cautela. Anos de desapontamentos a haviam ensinado a não criar expectativas, mas era impossível não notar a transformação. O Ricardo arrogante e obcecado por sucesso estava dando lugar a alguém mais reflexivo, mais humilde. Ele tem vindo todas as quartas-feiras, comentou João Pedro durante um jantar. Os funcionários dizem que ele faz perguntas, toma notas, parece genuinamente interessado. Lucas, que havia voltado aos treinos após uma breve pausa para comemorar a medalha, também notava as mudanças no pai. Ele perguntou se podia assistir a um dos meus treinos novamente, contou ao casal. Não como antes, apenas observando. De longe, mas querendo realmente entender o processo. O projeto do Centro de Capacitação começava a tomar forma. Helena e João Pedro haviam desenvolvido um programa completo, combinando treinamento agrícola com atividades esportivas adaptadas. Lucas seria um dos instrutores, compartilhando sua experiência tanto nos negócios quanto no esporte. Foi durante uma dessas reuniões de planejamento que Ricardo fez uma proposta inesperada. Gostaria de contribuir, disse ele, após ouvir atentamente os planos. Não com dinheiro, vocês já provaram que não precisam disso, mas talvez com experiência em gestão, contatos, o que vocês acharem útil. A oferta pegou todos de surpresa. Helena e João Pedro trocaram olhares, uma conversa silenciosa acontecendo entre eles. Lucas foi o primeiro a se manifestar. Podemos começar com pequenos projetos, sugeriu ele. Temos alguns desafios na área de exportação dos produtos orgânicos. Sua experiência internacional poderia ser útil. Ricardo aceitou a proposta com humildade, entendendo que precisaria reconquistar a confiança da família aos poucos. Não era mais o poderoso empresário ditando regras, mas alguém disposto a aprender e contribuir no ritmo deles. O tratamento médico de Ricardo progredia lentamente. As mudanças no estilo de vida começavam a mostrar resultados positivos, embora o prognóstico ainda fosse incerto.
Mas havia uma paz em seu olhar que nem todo o sucesso empresarial havia conseguido trazer. Sabe, disse ele a Lucas durante um dos treinos, passei a vida inteira correndo atrás do que achava ser sucesso, dinheiro, poder, status. E no final, descobri que o verdadeiro sucesso estava aqui o tempo todo, crescendo em uma fazenda que eu escolhi como lugar de exílio. Lucas sorriu ajustando-se na cadeira antes de entrar na piscina. Às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa, não é, pai? A palavra pai ainda soava estranha entre eles, carregada de história e significado. Mas agora havia também uma nova possibilidade, um espaço para reconstrução que antes parecia impossível. O Centro de Capacitação da Renascer Orgânicos foi inaugurado em uma manhã ensolarada de primavera. O espaço, adaptado para receber pessoas com diferentes necessidades especiais, era um testemunho do quanto a fazenda havia evoluído desde seus primeiros dias. Lucas, em seu discurso de inauguração, emocionou a todos ao contar sua própria jornada. Este lugar não é apenas um centro de treinamento, disse ele olhando para a plateia repleta de jovens esperançosos e suas famílias. É um espaço de transformação, onde limitações se tornam possibilidades. Helena e João Pedro, de mãos dadas, observavam com orgulho. Seu amor fortalecido através dos desafios havia criado muito mais que um relacionamento. Era a base de um projeto que agora tocava a vida de tantas pessoas. Nosso primeiro grupo de treinamento já está completo, anunciou Helena aos presentes. 20 jovens que, como Lucas, terão a oportunidade de descobrir seu verdadeiro potencial. Ricardo, sentado discretamente entre os convidados, sentia cada palavra como uma lição de vida. Seu rosto estava mais magro devido ao tratamento, mas seus olhos carregavam uma vivacidade que o sucesso empresarial nunca havia conseguido proporcionar. Nas semanas que se seguiram à inauguração, a rotina da fazenda ganhou nova energia. Os jovens do programa de capacitação trouxeram consigo histórias, sonhos e uma determinação que lembrava a todos da jornada de Lucas. É incrível ver como eles se desenvolvem, comentou João Pedro durante uma das sessões de treinamento. Cada pequena conquista é celebrada como uma grande vitória. Ricardo havia encontrado seu lugar nesse novo contexto. Suas contribuições na área de gestão e exportação começavam a dar frutos. A Renascer Orgânicos agora exportava para 3 países, levando não apenas produtos, mas uma mensagem de superação e sustentabilidade. Pai, chamou Lucas uma tarde, encontrando Ricardo trabalhando em alguns relatórios de exportação. Precisamos de sua experiência em um novo projeto. O pedido surpreendeu Ricardo. Era a primeira vez que Lucas o procurava diretamente para algo relacionado aos negócios. Claro, filho, como posso ajudar? Queremos criar uma fundação, explicou Lucas. Algo que possa ampliar o impacto do nosso trabalho, oferecer bolsas de estudo, apoiar outros projetos similares. A ideia era ambiciosa, mas perfeitamente alinhada com tudo que a Renascer Orgânicos representava. Ricardo ouviu atentamente enquanto Lucas explicava os detalhes, impressionado com a maturidade e visão do filho. Seria uma honra ajudar, respondeu ele, com sincera humildade. Mas a liderança precisa ser sua, Lucas. Você tem uma visão que eu nunca tive. Helena, que havia se aproximado durante a conversa, sorriu ao ver a interação entre pai e filho. Não era o relacionamento que ela havia sonhado anos atrás, mas era algo novo, construído sobre bases mais sólidas. O médico disse que os últimos exames mostraram melhora, comentou Ricardo, mudando de assunto. O tratamento está funcionando melhor do que esperavam. A notícia foi recebida com genuína alegria por Lucas e Helena. Não porque precisassem de Ricardo, mas porque haviam aprendido que o perdão e a reconciliação, quando sinceros, trazem paz para todos os envolvidos. João Pedro, que inicialmente tinha suas reservas sobre a aproximação de Ricardo, também notava as mudanças positivas. Ele realmente está se esforçando, comentou com Helena uma noite. E mais importante, está respeitando nosso espaço, nosso tempo. A fazenda continuava crescendo.
agora não apenas em tamanho, mas em significado. O trabalho desenvolvido ali havia se tornado referência, atraindo visitantes de todo o país interessados em aprender sobre agricultura sustentável e inclusão social. Lucas, além de suas responsabilidades na fazenda, continuava treinando. Sua medalha de ouro havia aberto portas para outras competições, e ele agora era um nome respeitado no paradesporto nacional. "Sabe o que é mais incrível?", disse ele durante um treino, com João Pedro cronometrando seus tempos. A medalha não são os recordes, é ver outros jovens percebendo que também podem sonhar." Um ano havia se passado desde a inauguração do Centro de Capacitação. A Renascer Orgânicos não era mais apenas uma fazenda produtora de orgânicos. Havia se transformado em um complexo que unia agricultura sustentável, esporte adaptado e transformação social. A primeira turma do programa de capacitação estava se formando. 20 jovens que, como Lucas, haviam descoberto que suas limitações não definiam seus destinos. Alguns já haviam iniciado seus próprios projetos, levando adiante a mensagem de que é possível superar qualquer obstáculo. "Cada história de sucesso desses jovens é também nossa história", disse Helena durante a cerimônia de formatura, "porque aprendemos que quando plantamos amor, colhemos transformação." João Pedro, que além de técnico esportivo havia se tornado um dos principais instrutores do programa, não conseguia conter a emoção ao ver seus alunos recebendo os certificados. "Vocês não são apenas profissionais capacitados", falou ele. "São prova viva de que não existem limites para quem acredita." Ricardo, que acompanhava a cerimônia com uma nova perspectiva de vida, via em cada formando um reflexo do filho que uma vez considerou um fardo. Seu tratamento médico havia progredido significativamente e, embora ainda enfrentasse desafios, havia encontrado um propósito maior que o sucesso financeiro. A Fundação Renascer, projeto que nasceu da ideia de Lucas, já estava em pleno funcionamento. Com a experiência de Ricardo em gestão e a visão humanitária de Helena e Lucas, a instituição começava a apoiar projetos similares em outras regiões do país. "É assim que mudamos o mundo", refletiu Lucas, observando os formandos celebrando, com suas famílias. Uma pessoa de cada vez, uma história de cada vez. O amor entre Helena e João Pedro havia florescido ainda mais ao longo desse período. Eles haviam se casado em uma cerimônia simples na fazenda, cercados por aqueles que haviam se tornado sua família estendida, funcionários, alunos, amigos que o destino havia trazido até eles. Ricardo encontrou seu lugar nessa nova configuração familiar. Não mais como um empresário autoritário que tentava controlar tudo e todos, mas como alguém que aprendeu, através de duras lições, o verdadeiro significado de sucesso e felicidade. "Pai", chamou Lucas após a cerimônia, "temos uma surpresa para você." Guiado pelo filho até o novo prédio administrativo da fazenda, Ricardo se deparou com uma placa. "Sala de Gestão e Exportação", em homenagem a Ricardo Mendonça, que nos ensinou que nunca é tarde para recomeçar. A emoção o pegou de surpresa. Não era uma homenagem ao empresário bem-sucedido que ele foi, mas ao homem que havia encontrado coragem para mudar, para reconhecer seus erros e tentar corrigi-los. "Vocês não precisavam", começou ele, mas Lucas o interrompeu. "Precisávamos." "Sim, pai, porque sua história de transformação também inspira. Mostra que pessoas podem mudar, que o amor pode curar, que nunca é tarde para fazer a coisa certa." Helena se aproximou, acompanhada por João Pedro. "A Renascer não é apenas sobre agricultura orgânica ou esporte adaptado", disse ela. "É sobre renascimento, sobre dar e receber novas chances." O sol se punha no horizonte da fazenda, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Os campos verdejantes, as estufas modernas, o centro de treinamento, cada elemento contava uma história de superação, de amor, de transformação. Lucas olhou para sua família, sua mãe forte e determinada, João Pedro, que havia se tornado muito mais que um padrasto, seu pai que havia encontrado o caminho de volta através do arrependimento sincero. Cada um deles, à sua maneira,
havia contribuído para a história da Renascer. Sabem de uma coisa? Disse Lucas, um sorriso iluminando seu rosto. Quando você me trouxe para esta fazenda, pai, achando que era um castigo, na verdade estava me dando o maior presente. Porque aqui, neste lugar que deveria ser nosso exílio, encontramos nossa verdadeira libertação. A noite caía sobre a Renascer Orgânicos, mas o trabalho nunca parava completamente. Em algum lugar da propriedade, um grupo de jovens do novo programa de capacitação se preparava para mais um dia de aprendizado. Na piscina, outros atletas treinavam, sonhando com suas próprias medalhas. Nos campos, as plantas